Ciro, o corvo de penas negras como a noite e olhos amarelos como faróis, sempre se sentiu diferente dos outros animais do bosque. Ele não só possuía uma inteligência afiada, mas também um faro apurado para soluções mais complexas. Ninguém sabia tanto sobre os mistérios do céu, da terra e das estrelas quanto ele, e isso o deixava, para dizer o mínimo, orgulhoso. Ciro acreditava que o conhecimento era a chave para tudo, para a segurança, para a prosperidade, até para a felicidade. E com isso em mente, ele sempre usava suas habilidades para ensinar os outros animais, muitas vezes sem pedir permissão. Quando o corvo descia das árvores altas, todos os outros animais logo se afastavam, não porque temiam sua presença, mas porque sabiam que ele logo começaria a falar sobre alguma descoberta ou teoria nova. O problema era que, ao invés de compartilhar suas ideias de maneira humilde e generosa, Ciro fazia questão de mostrar, com um certo desprezo, o quanto ele sabia. Ele falava de forma impetuosa, sempre esperando que os outros o admirassem, mas raramente ouvia o que os outros tinham a dizer. Os outros animais o observavam com respeito, mas uma certa distância. Afinal, quem poderia competir com alguém tão sábio? Ciro se sentia superior, e isso o fazia afastar ainda mais os outros. A verdade é que ele começava a se sentir só, mas não conseguia compreender o motivo. Sua mente brilhante o impedia de enxergar a resposta óbvia. O que realmente faltava em sua vida não era conhecimento, mas conexão, empatia e a capacidade de respeitar os outros. Mas essa percepção ainda estava muito distante de Ciro, e ele, sem saber, seguia com seu monólogo sobre o que achava ser a essência da vida. E foi exatamente nesse momento que a vida de Ciro começou a mudar, de forma inesperada. A vida de Ciro, o corvo, parecia perfeita em sua própria mente. Seus conhecimentos sobre os ventos, as estrelas e os segredos da floresta o tornavam uma figura respeitada. Mas essa distância dos outros animais já começava a deixar uma sensação estranha em seu peito. Ciro sentia-se invencível, mas também sentia algo que não conseguia nomear. Uma leve inquietação, como se algo estivesse faltando. Quando o vento soprava suavemente entre as folhas das árvores, ele ouvia o canto dos outros animais, mas o som não o alcançava da mesma forma. Seus próprios pensamentos, como ecos, ressoavam em sua mente, mas o burburinho da floresta parecia distante. Em uma de suas caminhadas solitárias, Ciro parou na beira do riacho e observou seu reflexo na água. As águas calmas refletiam sua imagem, o corvo de penas negras e olhos brilhantes. Mas, no fundo, ele não conseguia ignorar o vazio que via atrás dos próprios olhos. Ele se perguntava por que, apesar de tanto saber, se sentia tão sozinho. Por que os outros animais o evitavam quando ele passava? Por que ninguém parecia se importar com suas explicações? Enquanto ele se perdia em seus próprios pensamentos, ouviu uma risada suave ao longe. Era a voz de uma criatura que ele jamais esperaria encontrar ali. Sem entender por completo o que estava acontecendo, Ciro começou a caminhar em direção ao som. O que ele não sabia é que esse som, que parecia trivial, estava prestes a virar uma chave em sua mente, algo que ele nunca havia considerado antes. Talvez o conhecimento não fosse suficiente. Ciro seguiu o som da risada até o topo de uma colina, onde encontrou um sabiá, pequeno e de penas douradas, cantando alegremente em um galho alto. O sabiá não parecia se importar com a presença do corvo. De fato, ele estava tão absorvido em sua música que sequer notou Ciro se aproximando. Ciro, sempre tão centrado em seu próprio intelecto, não pôde deixar de se sentir perplexo. O sabiá era apenas um pássaro simples, que não possuía os vastos conhecimentos de Ciro sobre os ventos e os céus. E, no entanto, ele parecia estar completamente em paz.
O corvo, intrigado e um pouco incomodado com aquilo, pousou perto do sabiá e observou em silêncio. Finalmente, não resistindo, perguntou: "Por que você canta dessa forma? Não vê que o mundo lá fora está em constante mudança? Não percebe o quanto ele pode ser desafiador? Não deveria se preocupar mais com os perigos como eu faço?" O sabiá parou de cantar por um momento e olhou para Ciro com um sorriso tranquilo. "Eu canto porque estou aqui, agora. O momento presente é tudo o que tenho. O futuro virá, mas não posso viver nele antes da hora. Já você, Ciro, parece carregar o peso do mundo com tanto conhecimento e, no entanto, parece nunca descansar. Será que o conhecimento é tudo o que precisamos para viver bem?" Ciro ficou em silêncio, sem saber o que responder. As palavras do sabiá reverberaram em sua mente, e pela primeira vez, ele começou a questionar seu próprio comportamento. O que ele realmente precisava para ser feliz? Estaria ele se prendendo demais ao seu próprio saber, ao ponto de perder a capacidade de viver? Nos dias seguintes, Ciro não conseguia parar de pensar no sabiá. Seus olhos amarelados refletiam agora uma inquietude que ele não conhecia. Ele já tinha percorrido muitas florestas, analisado os ventos e lido as estrelas. Mas algo no canto daquele pássaro ecoava em seu peito, como se ele tivesse descoberto uma melodia esquecida. Ciro não sabia explicar o porquê, mas aquele encontro mudara algo dentro dele. Decidiu que era hora de sair de sua zona de conforto, de voar para além dos campos conhecidos, para entender mais sobre si mesmo e sobre o que realmente importava. Com o coração apertado, Ciro iniciou uma longa jornada em busca de algo maior, de algo que não fosse apenas o entendimento intelectual do mundo, mas algo que tocasse sua alma. Ele cruzou montanhas, florestas densas, rios e vales, buscando respostas em cada passo. Ao longo do caminho, encontrou outros animais, cada um com sua visão de vida. Ele viu o tigre, que caçava sozinho e com força, movido por instintos poderosos. Encontros com as águias, que voavam alto e observavam de longe, também fizeram Ciro perceber que eles viam o mundo de uma perspectiva diferente, sem pressa, apenas vivendo com confiança no próprio ser. Em uma manhã nublada, Ciro pousou em uma rocha à beira de um grande lago, observando as águas calmas refletirem o céu cinza. Sentia-se cansado, mas ao mesmo tempo renovado, como se a busca fosse um processo de autodescoberta. A cada batida de suas asas, ele começava a se perguntar se o conhecimento que ele tanto valorizava era o único caminho para a realização. Por que o mundo precisa ser tão complexo? Pensou, enquanto uma leve brisa soprava suavemente ao seu redor. Foi nesse momento, entre a quietude do lago e o canto distante de um outro sabiá, que Ciro percebeu que sua jornada não estava em buscar respostas definitivas, mas em aprender a viver as perguntas. O que realmente importava, ele começava a entender, era a conexão com o momento, com os outros e com a própria natureza de sua existência. À medida que a brisa se acalmava e o sol começava a surgir, Ciro olhou ao redor, em busca de algo mais, algo que pudesse preenchê-lo. Ele sabia que havia mais para descobrir, mas o que seria? Ciro, o corvo, continuava sua jornada, agora mais consciente de que suas perguntas sobre o mundo não precisavam de respostas imediatas. Ele havia entendido que, talvez, a busca por respostas fosse menos importante do que o aprendizado de simplesmente viver o momento. Mas ainda sentia que algo faltava, um vazio que ele não sabia como preencher. Ele voava em círculos, com suas asas batendo suavemente, em busca de algo mais profundo. Foi então que, enquanto sobrevoava uma vasta pradaria, ele sentiu uma brisa diferente, uma leveza no ar que parecia tocar seu peito com uma delicadeza que ele nunca havia experimentado. Era o vento. Ele tinha ouvido falar do vento muitas vezes, mas nunca o tinha realmente escutado ou sentido como agora.
O vento não era apenas uma corrente de ar, era uma presença, algo que parecia ter um propósito, algo que não se preocupava em explicar seu caminho. Era livre e imprevisível, às vezes suave, às vezes forte, mas sempre em movimento, seguindo sua própria trajetória. Ciro pousou em um galho de árvore, observando o campo ao seu redor. Sentou-se e fechou os olhos, permitindo que o vento passasse por suas penas, acariciando suas asas e trazendo uma sensação de paz. Foi então que uma sensação de clareza começou a tomar conta de seu ser. Ele percebeu que, enquanto buscava tanto por conhecimento e certezas, o mundo ao seu redor estava sempre em mudança, e que esse fluxo constante de transformação era a essência da vida. O vento não perguntava o caminho. Ele seguia em frente, fluindo livremente, sem se preocupar com as direções ou com os limites que o mundo lhe impunha. Ciro se deu conta de que, talvez, ele também tivesse que aprender a fluir, a seguir o movimento da vida, sem ter que controlar cada aspecto. O conhecimento era importante, claro, mas não poderia ser uma prisão. Ciro agora entendia que a verdadeira liberdade estava em se permitir ser levado pela correnteza da existência, abraçando o desconhecido e aceitando o imprevisto. Com os olhos ainda fechados, ele sentiu a mudança interna. Não era mais sobre ser o mais sábio ou o mais inteligente, mas sobre se conectar com a essência do que ele era. Um ser que, assim como o vento, tinha o poder de se reinventar, de se mover sem medo de não saber o que viria a seguir. Ele sorriu, sentindo o ar fresco e a suavidade da brisa em sua pele. O vazio que antes existia já não estava mais lá. Ele agora compreendia. A vida não precisava de um grande propósito para ser vivida plenamente. Ciro olhou para o horizonte, vendo o sol começar a se pôr e iluminando o céu com tons de laranja e vermelho. Ele não precisava mais buscar respostas. O que ele tinha encontrado era algo muito mais valioso: a beleza de simplesmente viver. Deixar-se levar, de se permitir crescer sem pressa, sem se preocupar tanto com o que viria a seguir. Ciro, o corvo, agora sabia que a verdadeira sabedoria não estava em ter todas as respostas, mas em abraçar o fluxo da vida, com suas incertezas e suas belezas. Às vezes, precisamos parar de procurar fora de nós mesmos e aprender a ouvir a vida, a nos conectar com o que nos rodeia e com o que nos faz sentir vivos. A verdadeira liberdade está em viver com o coração aberto, sem medo de errar e sem pressa de chegar ao destino final. Que tal aplicar isso na sua própria vida? Abra-se para o fluxo da vida. Permita-se errar, aprender e crescer. Às vezes, as respostas mais profundas surgem quando paramos de procurar tanto e começamos a viver o momento presente. Se você gostou dessa história e dessa reflexão, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Vou deixar uma indicação de vídeo. Vai aparecer aqui na tela final. Eu te espero no próximo vídeo.